Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E continuando falando sobre rigging aqui, agora a gente vai ver algumas outras coisas. A gente vai falar sobre vínculos e pesos. Vínculos, ou binding, como o Rive chama aqui, é uma forma da gente atrelar vértices a uma estrutura, para a gente manipular várias coisas de uma vez só usando um bone ou mais alguns bones. E pesos é a forma que a gente distribui a influência desses bones para cada um desses vértices. Aqui dentro do Rive é chamado de weighting, né? De pesagem, de pesos, enfim. A gente vai dar uma olhada agora em como isso funciona e a ordem é a seguinte. Primeiro a gente vai bindar, né? Vincular, e depois a gente distribui os pesos para dizer, né, qual bone que influencia cada vértice. Então, para a gente entrar em termos mais práticos aqui, eu tenho já na minha cena aqui um retângulo e eu tenho um bone e a gente vai começar a criar isso aqui. Então, primeiro a gente precisa vincular, né? A gente já aprendeu que é muito fácil vincular esse retângulo a esse bone, basta a gente jogar ele para dentro do bone e aí a gente mexe, né? Rotaciona bone, rotaciona qualquer coisa e o retângulo vai herdar essas transformações. Mas, e aqui eu dei Ctrl Z algumas vezes para o retângulo voltar para fora. Uma outra forma da gente fazer isso é direto nos vértices. E a gente faz isso primeiro entrando no modo de edição de vértice. Então, com o retângulo selecionado, vou apertar Enter uma vez, entrei no Path, vou apertar Enter outra vez, ele vai me avisar que a gente vai transformar isso aqui num Path personalizado. E para a gente fazer vínculos, a gente precisa de um Path personalizado, não dá para usar um shape paramétrico. Então, a gente vai converter aqui. E aí agora a gente tem acesso a cada um dos vértices, né? Mas com nenhum vértice selecionado, a gente vê que aqui no inspetor a gente tem essa categoria que chama Bind Bones e a gente tem um maisinho aqui do lado. A partir do momento que eu clico nesse maisinho, a gente recebe essa moldura azul aqui em volta do editor, que a gente está no modo de seleção de bones que a gente quer vincular. Então aqui a gente pode selecionar esse bone aqui, aí eu aperto Done aqui em cima e você vai ver que agora, primeiro, esse bone ficou azul. E lá na direita, a gente vai ver que o root bone aqui, né, foi bindado ao retângulo e ele tá azul também. Isso significa, se a gente der Done Editing aqui, clicar para fora, a gente mexer esse bone, repara que o retângulo inteiro tá atrelado a esse bone. Mas aqui na hierarquia, eles não têm aquela relação de parentesco. Então, é importante você saber a diferença entre essas duas coisas. Vou clicar nesse retângulo de novo, vou apertar Enter, Enter mais uma vez para a gente voltar no modo de edição de vértices que a gente estava aqui antes. E você vai notar que a gente tem um bone aqui só, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos remover esse bone daqui e eu vou fazer dois bones diferentes agora. Então vamos clicar em Done. Deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Deu. E agora com esse bone eu vou colocar esse bone aqui em cima. Vou duplicar esse bone para a gente ter o Root Bone 2 e vou pôr ele lá embaixo agora. Também só para simplificar, vou mudar o comprimento deles dois para eles não ficarem tão grandes assim na nossa tela. Então vou só mudar um pouquinho do comprimento, beleza? E agora sim, a gente pode entrar de novo aqui, dando um Enter, outro Enter nesse retângulo, Bind Bones, e agora a gente pode selecionar mais de um, né? Porque a gente tem mais de um bone na nossa cena. Então eu posso selecionar esse de cima aqui primeiro, depois segurando o Shift, né? Esse de baixo aqui, e agora eu posso clicar em Done, e agora você vai ver que a gente tem um bone azul e outro bone amarelo, que agora a gente tem mais de um, e ele dá uma corzinha para cada um deles, né? Para auxiliar a gente a visualizar, principalmente para visualizar quais bones têm influência sobre quais vértices. Então, se eu selecionar agora todos os meus vértices, você vai notar que aqui na direita, no Bind Bones, a gente também tem uma porcentagem. O primeiro bone, que é o azul, que foi o que a gente selecionou primeiro, por isso que ele aparece primeiro aqui, está com 100% de influência em todos esses vértices, e o amarelo está com 0% de influência em todos esses vértices. A influência, basicamente, vai dizer o quanto que eu herdo das transformações de cada bone. Então, como todos estão azuis, né? Se eu selecionar esse, você vai ver que ele está 100, 0. Se eu selecionar esse, 100, 0. Todos esses estão seguindo o bone azul. Então, se eu clicar em Done Editing e mexer o bone amarelo aqui, nada acontece. Mas se eu mexer o bone azul, que agora não é azul, né? Porque a gente saiu daquele modo, repara que o quadrado segue ele. E o outro bone fica ali no lugarzinho dele parado, né? Então, vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar. Enter e entra aqui no retângulo para a gente voltar para os Bind Bones. E o que a gente quer fazer aqui é que esses de cima tenham 100% de influência no azul e os de baixo tenham 100% de influência no amarelo. Então eu vou selecionar os vértices aqui de baixo e vou aumentar a influência. E repara que conforme eu aumento ou diminuo a influência do bone amarelo, o bone azul ali meio que responde, né? Porque a soma dessas influências, se eu tiver 100 bones ou se eu tiver 2 bones,
a soma dessas influências sempre vai dar 100% para um vértice só, né? Então, eu posso aumentar isso aqui para 100%. E agora, se eu der Done, você vai notar que conforme eu mexo o bone de cima, só a parte de cima do meu retângulo que acompanha. E se eu mexo a de baixo, só a de baixo acompanha. E a qualquer momento, se eu quiser voltar lá no meu shape, né? Se eu selecionar meu retângulo, apertar Enter mais uma vez, eu posso a qualquer momento, por exemplo, mudar o tipo desse vértice aqui para um vértice espelhado, por exemplo. E aí você vai notar que agora a gente tem uma curva aqui. E as curvas, né, os Béziers, esses handles que estão se projetando para fora desse vértice, também têm sua própria influência. Então posso dizer, por exemplo, que esse aqui tem uma influência 100% no azul, ou esse aqui tem 100% de influência no amarelo. Então repara que ele já está mudando de posição um pouquinho lá, né? Se a gente clicar em Done aqui, você vai notar que se a gente mexe esse, ó, é como se aquele vértice, né, o outro, esse vértice aqui, ele não está se mexendo junto. Só esses três aqui estão se mexendo junto com o bone azul. Então a gente consegue fazer uma dobra meio esquisita ali, como você pode ver. E o amarelo aqui, da mesma forma, se a gente manipular o amarelo, que agora é só o de baixo, não é mais amarelo, você vai notar que aquele handle, né, aquela parte do vértice, ela está indo junto com esse aqui. A gente tem um exemplo um pouco mais prático do que eu estou falando, né? Eu vou criar um retângulo aqui e dessa vez eu vou criar uma estrutura de bones que vai vir daqui de baixo, vai parar aqui no meio e vai subir até lá em cima. Vou posicionar isso aqui mais ou menos na metade, né? Ajustar esses comprimentos aqui desses bones, fazer ele caber certinho aqui no meu retângulo. E agora sim, repara que eu não coloquei o retângulo lá dentro, mas eu vou clicar no meu retângulo, Enter mais uma vez, converter ele para um path personalizado, clicar no Bind Bones, vou selecionar primeiro esse de baixo, depois esse de cima, vou clicar em Done, e aí os meus ossos vão ser adicionados ali nos meus vértices, né? E agora a gente consegue pesar. Então se eu pegar esses amarelos aqui, eu quero que eles tenham 100% de influência, aliás, esses de cima, né? 100% de influência do amarelo, e os da base, 100% de influência do azul. Mas eu também, né? Se a gente clicar em Done aqui, e você vai notar que agora sim tá funcionando da forma que a gente imagina, né? Mas se eu rotacionar, você vai ver que ele meio que não dobra, né? Porque não tem geometria suficiente ali para ele dobrar. Então o que a gente tem que fazer é usar aquele negocinho que a gente aprendeu, que dá pra gente também vincular o peso dos Béziers e usar isso a nosso favor. Então eu vou apertar Ctrl não, Enter aqui, vou entrar de novo aqui, vou mudar para Detached, e deu uma zoada, né? Mas a gente vai arrumar isso aqui, então vou pegar essas curvas, essa eu vou jogar aqui para baixo, essa para cá, só para ele voltar pro visual que ele tava ali antes, né? Mais ou menos. Vamos jogar esse para cá, joga esse para lá, esse tá certinho, esse aqui para ficar reto, agora esse só para ter o mesmo comprimento do outro lado. E agora você vai notar que a gente tem os nossos handles aqui. Então esses de cima eu quero que tenham 100% de influência do amarelo e esses de baixo eu quero que tenham 100% de influência do azul, só para confirmar ali, né? Então se eu voltar aqui, né, apertar Enter e Enter de novo para entrar de novo nesse modo, e aí voltar aqui e selecionar minha ferramenta de peso, a gente vai notar que a gente pode distribuir, né? Eu não sei o resultado, né, exatamente como vai ser isso aqui, mas a gente pode, não precisa ser 100% em um, 0% em outro. A gente pode clicar nesse vértice e editar os números como a gente já fez, ou com a ferramenta de peso, eu posso simplesmente, com o vértice selecionado, clicar e arrastar para cima ou para baixo, e você vai ver, se você olhar bem de pertinho ali no círculo, no vértice que está selecionado, que a gente está redistribuindo esse peso. E as cores ali indicam exatamente como essa distribuição está acontecendo. Então vamos tentar deixar aqui mais ou menos, ó, 33,67. Vamos tentar deixar esse também lá em 33,67. Pegar esses outros dois aqui e fazer 33,67, só que ao contrário, né? 67 de azul. Aqui, 66, 67. Prontinho. Então, se eu der Done aqui agora, a gente vai notar, conforme eu dobro, né, rotaciono esse aqui de cima, a gente tem uma distorção um pouco melhor e a gente consegue ver que fica bem mais interessante da gente manipular esse objeto aqui e criar animações um pouco mais orgânicas. Então é assim que a gente vincula. Tem muita coisa para aprender aqui sobre, né, quais são as melhores técnicas para você vincular os vértices e a distribuição de peso que você tem que fazer. Eu não vou entrar muito em detalhe porque essa playlist é para ser só sobre as ferramentas básicas, mas vou te mostrar um exemplo da comunidade. Então tá aqui o exemplo que eu quero te mostrar, feito pelo Dux, tá disponível na comunidade do Rive, se você procurar pelo perfil dele. Essa animação aqui chama Little Boy, e a gente consegue dar remix aqui para dar uma olhada, mas
olha, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Ele consegue seguir o mouse e tal, mas eu quero que você se atente ao movimento dos cabelos, né? A franjinha dele ali com o vento e tal. E se a gente olhar isso aqui lá dentro do Rive, então vamos transicionar aqui para o Rive, que eu cliquei em Remix, né? Como a gente já aprendeu, eu vim aqui. Como você pode ver, a gente tem alguns bones aqui, algumas estruturas acontecendo. Então se eu mudar para o modo Animate aqui agora, se a gente der Play, a gente consegue ver, se eu desabilitar o Final Playback, a gente vai conseguir ver como esses bones estão, né, animando para manipular ali as franjinhas dele. E se a gente entrar isso em mais detalhe, né, se eu vier aqui, tentar selecionar esses bones aqui, por exemplo, tentar achar aqui o cabelo, aqui a gente tem cabelinho, cabelinho. Se a gente apertar Enter aqui no cabelo, apertar Enter de novo, a gente vai ver os pontos aqui, né? Vamos dar um zoom bem de pertinho. A gente vai ver os pontinhos. E se eu pegar a ferramenta de peso, a gente vai ver como que está distribuído o peso desses pontos. Você pode ver que aqui no caso, o Dux, ele fez, né? De um lado tudo azul, de um lado tudo amarelo. Mas aí quando ele anima esses ossos aqui, né? Quando ele pega isso aqui e faz uma animação... Opa! Acho que essas animações estão feitas pelo IK, né? Quando ele faz essa animação, ele basicamente está animando esse ponto aqui. E aqui ele está usando um constraint de IK, que a gente ainda vai ver. Mas como você pode ver, ele está manipulando os ossos por meio desse controle aqui. E a animação fica muito, muito fácil de fazer, se você tem o setup certo. Então, para isso que serve o rigging aqui. Aprendemos a como vincular, vimos um exemplo, né? Espero que esse exemplo te inspire. De novo, eu estou te ensinando só o básico aqui, como operar essas ferramentas. No futuro a gente vai ver umas coisas interessantes, mas quero também te dar um pouquinho de inspiração para você ver o que é possível fazer com essas ferramentas, né? E esse aqui é um excelente exemplo disso. Vamos torcer para eu não ter quebrado a animação do colega. Quebrei um pouquinho, mas tudo bem. E muito bem, obrigado. Se você assistiu até aqui, deixa o like para marcar esse vídeo como visto para você mesmo, enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar de joysticks. Então, te vejo lá. Valeu!